Acolho o voto do ministro Roberto Barroso. Presidente, eu, em primeiro lugar, cumprimento o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, o voto escrito que tive chance de folhear rapidamente, porque só o recebi agora há pouco, e também a exposição oral, não apenas pelo conteúdo, como também pela forma literária e prazerosa com que se manifestou. E eu igualmente cumprimento os eminentes advogados que estiveram na tribuna, doutores Gustavo Binemboim, doutor Tiago Bottino, nosso presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, doutora Ivana Crivelli e doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, e registro, presidente, que li com prazer e grande proveito dois pareceres notáveis da eminente professora Ana Paula de Barcelos e do professor Gustavo Tepedino, que me foram encaminhados pelas partes e por um dos amicus curiae. Eu, presidente, estou, no geral, em linha de concordância com a eminente relatora. Considero, no entanto, que este caso não apenas merece ênfase na sua conclusão, mas, sobretudo, nas razões de decidir. De modo que eu vou juntar um voto escrito, relativamente longo, de umas 20 páginas, e vou muito brevemente sintetizar as minhas razões, que não divergem das razões da eminente relatora, embora talvez tratem a mesmíssima questão sob uma perspectiva ligeiramente diferente. Eu quero dizer, presidente, que as sociedades contemporâneas, elas são abertas, são complexas e são plurais. E, consequentemente, convivem na sociedade contemporânea valores contrapostos, valores que muitas vezes entram em rota de colisão ou, pelo menos, convivem com algum grau de tensão. O desenvolvimento nacional entra em tensão com a proteção ambiental com frequência. A liberdade de iniciativa entra em tensão com a proteção do consumidor com frequência. A liberdade individual do acusado muitas vezes entra em rota de tensão com a necessidade da segurança pública. Este caso que nós estamos analisando hoje aqui, e como observado particularmente da tribuna pelo eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, envolve uma tensão, uma colisão potencial entre a liberdade de expressão e o direito à informação de um lado e, de outro lado, os chamados direitos da personalidade, notadamente no tocante ao direito de privacidade, o direito de imagem e o direito à honra. Nessas situações em que convivem normas constitucionais que guardam entre si uma tensão, e a característica das constituições contemporâneas é precisamente esse caráter compromissório e dialético de abrigarem valores diversos. Quando isso acontece, a técnica que o direito predominantemente adota para a solução dessa tensão ou desse conflito é precisamente a denominada ponderação. E aqui eu gostaria de registrar que um dos princípios que norteiam a interpretação constitucional e, consequentemente, a própria ponderação é o princípio da unidade, que estabelece a inexistência de hierarquia entre as normas constitucionais. Uma norma constitucional não colhe o seu fundamento de validade em outra norma. E, portanto, elas têm de conviver harmoniosamente e uma não pode ser reconhecida como sendo superior à outra. Dito isso, a ponderação, embora existam diversos autores que tratem do assunto, tal como eu a pratico, é uma forma de estruturação do raciocínio que se desenrola em 3 etapas. Na primeira delas, verificam-se
quais são as normas que postulam incidência sobre aquela hipótese. No nosso caso concreto, são as normas que protegem a liberdade de expressão e o direito de informação e as normas que protegem a privacidade, a imagem e a honra. A segunda etapa da ponderação exige que se verifiquem quais são os fatos relevantes. E na terceira e última etapa, testam-se as soluções possíveis. E o ideal é que se produza a concordância prática das normas em conflito, eventualmente com concessões recíprocas, e no limite, muitas vezes, na hipótese de colisão de direitos fundamentais, é inevitável que se façam determinadas escolhas. Essa ponderação pode ser feita pelo legislador, em tese, ou pode ser feito pelo aplicador da lei, pelo juiz ou tribunal, em cada caso concreto. Neste caso que nós estamos examinando, há uma ponderação que foi feita pelo legislador civil, no Código Civil, e que a materializou, esta ponderação entre os direitos em conflito, nos artigos 20 e 21 do Código Civil, que são precisamente os dispositivos impugnados na ação aqui patrocinada pelo Dr. Gustavo Binemboim. O artigo 20 do Código Civil, que eu não preciso reler, ele na essência diz que o uso da imagem de qualquer pessoa, inclusive em obras biográficas, depende de autorização prévia da pessoa retratada ou de seus familiares. Portanto, é inequívoca a previsão do Código Civil de que é necessária uma autorização prévia. E, em seguida, o artigo 21 diz que o interessado pode obter judicialmente a proibição da divulgação daquela obra. E, ao proteger os direitos da personalidade com essa intensidade, o Código Civil claramente, a meu ver, pretere a liberdade de expressão. Em relação às biografias, que, como bem apontou a eminente relatora, é o foco da nossa discussão, eu acho que a liberdade de expressão, ela assume uma dupla dimensão. Em primeiro lugar, é a liberdade de criação intelectual e artística do autor da obra e, portanto, do biógrafo. E, em segundo lugar, a liberdade de expressão se manifesta no direito do público a receber informações do seu interesse e o interesse da sociedade na proteção da memória e da história nacionais. Portanto, eu penso que o modo como o Código Civil conduziu esta ponderação importa numa subordinação da liberdade de expressão aos direitos da personalidade. E, portanto, o Código Civil, em violação, a meu ver, ao princípio da unidade da Constituição, produziu uma hierarquização entre normas de direito fundamental. E pior do que isso, com todas as vênias de alguém que pense diferentemente, o Código Civil ponderou em manifesto e permanente desfavor da liberdade de expressão, quando, a meu ver, e penso que outros colegas do Supremo pensam assim, a liberdade de expressão no Estado brasileiro e na democracia brasileira, por circunstâncias diversas que mencionarei brevemente em seguida, desfruta de uma posição preferencial dentro do sistema constitucional brasileiro. Pela lógica do Código Civil, teriam sido legítimas e jurídicas todas as decisões que, em período recente, proibiram, em maior ou menor extensão, ou por maior tempo, ou definitivamente, a divulgação de biografias, e há inúmeros precedentes
relevantes. Portanto, eu estou assentando, presidente, no meu voto que considero que os artigos 20 e 21 do Código Civil produzem uma ilegítima ponderação fixa entre os direitos à liberdade de expressão e direitos da personalidade, em favor do direito da personalidade e em desfavor da liberdade de expressão. Agora, eu gostaria de enfrentar, ainda brevemente, presidente, por que eu afirmo que a liberdade de expressão na democracia brasileira deve ser tratada como uma liberdade preferencial. E acho importante insistir nisso, ministro Fux, porque o Supremo tem sido um guardião importante da liberdade de expressão. Mas é inevitável reconhecer que nas instâncias inferiores há uma quantidade impressionante de precedentes negativos em relação à liberdade de expressão, desde a proibição de divulgação de fatos até a suspensão da circulação de revistas até a proibição de biografias. Portanto, não é irrelevante que nós insistamos nesse argumento, ao menos os que acreditam que ele seja um argumento importante. E aqui diga-se que afirmar que a liberdade de expressão é uma liberdade preferencial não significa hierarquizá-la em relação a outros direitos fundamentais, porque, como disse, não há hierarquia entre eles. Porém, dizer-se que a liberdade de expressão é um direito ou uma liberdade preferencial significa, em primeiro lugar e acima de tudo, uma transferência de ônus argumentativo. Quem desejar afastar a liberdade de expressão é que tem que ser capaz de demonstrar as suas razões, porque, prima facie, em princípio, é ela a liberdade de expressão que deve prevalecer. E por que razão eu penso que se deve considerar, e o Supremo deveria se pronunciar de maneira inequívoca sobre isso, por que razão se deve afirmar que a liberdade de expressão é uma liberdade preferencial numa sociedade como a brasileira? Compartilho brevemente 3 razões. A primeira delas é porque o passado condena. A história da liberdade de expressão no Brasil é uma história extremamente acidentada. Eu li em um livro do Eduardo Bueno, Brasil, uma História, uma passagem em que ele diz assim: ao divulgar a carta de Pero Vaz de Caminha, certidão de nascimento do país, o padre Manuel Aires do Casal cortou vários trechos que considerou indecorosos. Portanto, já começamos sob a égide da censura. A certidão de nascimento do Brasil já foi podada de alguns excessos, provavelmente na descrição das nativas, eu suponho, ministro Marco Aurélio. Pois, além desse marco remoto... Muito em que pese a admiração dos portugueses. Certamente, certamente. Dando um salto de 500 anos e chegando à nossa última experiência ditatorial, a história condena ainda mais. A imprensa escrita, por exemplo, sofreu as agruras da censura. Quem foi dessa época, e muitos de nós fomos, os jornais eram publicados com espaços em branco, ou então com poesias de Camões, ou então com receitas de bolo. Apreendiam-se os jornais por motivos políticos, como acontecia com o Pasquim, com Opinião, e por motivos de moralidade pública, como acontecia com a revista Ele e Ela. Eu gosto de dizer que a censura, não importa as suas motivações, ela sempre costuma ser ridícula. E eu me lembro que havia nessa época, Ele e Ela foi apreendida, porque só era possível exibir um seio. E a Ele e Ela exibiu os 2 seios da modelo e, consequentemente, foi apreendida por violação da regra, não sei se expressa ou tácita, que vigia
naquela época. E havia ainda, e eu também vivi, muitos de nós vivemos, uma forma mais medonha de censura, da qual a América Latina ainda não se recuperou totalmente, que era, por pressão governamental, boicotava-se a publicidade dos jornais independentes ou de oposição para asfixiá-los economicamente e levá-los ao fechamento. De modo que, em matéria de liberdade de expressão, a nossa história condena e muito. Mas a liberdade artística também. Quem é dessa época lembrará, aí na década de 70, que os filmes, quando tinham cenas de nudez, eles eram, em nome da moralidade pública, eles eram complementados com tarjas negras que cobriam seios e órgãos genitais. Quem tiver assistido a um filme chamado Laranja Mecânica, que era um drama psicológico intenso, no Brasil era uma comédia porque as tarjas, os personagens corriam na tela e as tarjas tentavam acompanhar seios e órgãos genitais, nem sempre com sucesso. Eu me lembro que o balé Bolshoi foi proibido de encenar no Brasil porque seria propaganda de comunista. E na música, as letras eram submetidas previamente ao departamento de censura. Mas isso não foi no século XIX, isso foi no quarto final do século XX. O sujeito, para fazer uma música, tinha que se submeter ao departamento de censura, que aprovava e às vezes até dava palpites em coautoria, mudava as letras. Havia artistas malditos que não podiam ter músicas aprovadas e, portanto, submetiam essas músicas com pseudônimos. Era uma época em que o país vivia nas entrelinhas, nas sutilezas. Eu bem me lembro de uma música do Chico Buarque chamada Apesar de Você. O censor não percebeu que havia uma crítica implícita e autorizou a execução da música. E depois de 1 ou 2 semanas tocando no rádio, alguém se deu conta que o Apesar de Você talvez fosse uma crítica política e aí retiraram a música a possibilidade de ser executada. E eu considero o ápice do obscurantismo a proibição, no início dos anos 70, da divulgação de que havia um surto de meningite em São Paulo, porque isso comprometeria a imagem do Brasil grande. Portanto, a história da liberdade de expressão no Brasil é uma história acidentada. Para citar uma passagem de um outro autor mega censurado, que era o Taiguara, só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz, que é viver num regime de liberdade de expressão. Portanto, a primeira razão pela qual no Brasil, talvez diferentemente da Alemanha, talvez diferentemente da França, ou talvez da Europa em geral, a primeira razão é que aqui entre nós a história é tão acidentada e o histórico da liberdade de expressão tão sofrido que ela precisa ser afirmada e reafirmada, eventualmente com certo exagero. A segunda razão pela qual a liberdade de expressão deve ser tratada como uma liberdade preferencial em uma sociedade como a brasileira e talvez nas sociedades democráticas em geral, é que a liberdade de expressão ela é não apenas um pressuposto democrático, como é um pressuposto para o exercício dos outros direitos fundamentais, para exercer-se bem os direitos políticos, o direito de participação política, a liberdade de associação, a liberdade de reunião, o próprio desenvolvimento da personalidade. É preciso que haja liberdade de expressão, é preciso que haja uma livre circulação de fatos, opiniões, ideias, para que cada um possa participar esclarecidamente do debate público. Ninguém deve ter o direito de selecionar quais são as informações que podem chegar ao debate público. Portanto, a segunda razão é que sem liberdade de expressão não existe plenitude dos outros direitos, não existe autonomia privada, não existe autonomia pública. E a terceira e última razão é que a liberdade de expressão
ela é essencial para o conhecimento da história, para o aprendizado com a história, para o avanço social e para a conservação da memória nacional. De modo que eu assento de maneira expressa como uma das premissas teóricas e filosóficas da minha convicção nessa matéria, como nos casos de liberdade de expressão em geral, que no Brasil, por força da Constituição e das circunstâncias brasileiras, a liberdade de expressão deve ser tratada constitucionalmente como uma liberdade preferencial. E as consequências de se estabelecer esta premissa são igualmente três. Em primeiro lugar, ao se dizer que a liberdade de expressão é uma liberdade preferencial, estabelece-se uma primazia prima facie da liberdade de expressão no confronto com outros direitos fundamentais. Não uma hierarquia superior, apenas uma primazia prima facie, a demonstrar que aquele que pretenda cercear a liberdade de expressão, em nome do direito de imagem, em nome da honra, em nome da privacidade, é esta parte que tem o ônus de demonstrar o seu direito superador da preferência da liberdade de expressão. Portanto, o ônus argumentativo de quem pretende paralisar a incidência da liberdade de expressão no caso concreto é maior, evidentemente, do que de quem esteja preservando a liberdade de expressão. A segunda consequência desta posição preferencial da liberdade de expressão é a forte suspeição e o escrutínio rigoroso que devem sofrer quaisquer manifestações de cerceamento da liberdade de expressão, seja legal, seja administrativa, seja judicial ou seja privada. E a terceira e última consequência desta preferência da liberdade de expressão é a regra da proibição da censura prévia ou da licença. E esta nem é necessário muita elaboração teórica, porque a Constituição, em cláusula expressa em 2 lugares, proíbe terminantemente a censura no artigo 5º, inciso 9º, quando fala: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E o artigo 220, parágrafo 2º, que cuida da comunicação social, provê de maneira categórica: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Portanto, a censura prévia e a licença prévia são vedadas pela Constituição brasileira como regra geral, de modo que qualquer sanção pelo uso abusivo da liberdade de expressão, que pode ocorrer, em qualquer sanção pelo uso abusivo da liberdade de expressão, deve-se dar preferência para os mecanismos de reparação a posteriori e não impeditivas da veiculação da fala, da manifestação. É, para usar a expressão espirituosa registrada na boa memória da querida ministra Carmen Lúcia, para a Constituição, cala a boca já morreu. E, portanto, os mecanismos a posteriori são retratação, retificação, direito de resposta, indenização e, eventualmente, mas a meu ver também por exceção, a responsabilização penal. E aqui chego, presidente, já caminhando para o fim, a uma questão crucial que foi suscitada da tribuna pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro,
que é a circunstância de que a liberdade de expressão, como todos os direitos fundamentais numa sociedade democrática, não constitui um direito absoluto. É uma liberdade preferencial, mas não é um direito absoluto. É comum afirmar-se isso, nenhum direito fundamental é absoluto. O ministro Celso de Mello, em diversas passagens, possui esta frase. Geralmente, quando ele afirma de uma maneira vigorosa algum direito fundamental, ressalva, no entanto, para dizer que não é absoluto. E isso porque a vida civilizada depende da conciliação de muitos valores. Mas aqui gostaria de deixar claro que se a informação sobre determinado fato tiver sido obtida mediante extorsão, invasão de domicílio, interceptação clandestina de conversa telefônica, por exemplo, a ilegalidade na sua obtenção pode comprometer a possibilidade de ela vir a ser legitimamente divulgada. E também considero que a mentira dolosa e deliberada, com o intuito de fazer mal a alguém, pode ser fundamento para considerar-se ilegítima a divulgação de um fato. Por exemplo, às vésperas de uma eleição, se imputa falsamente a alguém a condição de pedófilo. Essa seria uma típica manifestação abusiva e ilegítima da liberdade de expressão, quando a mentira seja deliberada. Numa sociedade democrática, aberta e plural, não existem verdades absolutas nem verdades plenas. Mas existem algumas certezas positivas e negativas, e quando elas estejam bem caracterizadas, pode-se revelar a ilegitimidade da expressão. E aqui, já no meu tópico, penúltimo tópico, eu faço uma breve reflexão sobre o que a liberdade de expressão não é e o que, a meu ver, ela deve ser. E aqui uma observação muito importante com uma nota pessoal. A liberdade de expressão não é garantia de verdade, nem é garantia de justiça. Ela é uma garantia da democracia. E, portanto, defender a liberdade de expressão pode significar ter que conviver com a injustiça, ter, eventualmente, que conviver com a inverdade. Isso é especialmente válido para as pessoas públicas. Sejamos nós, como agentes públicos, sejam os artistas como pessoas públicas. E eu penso que, na vida, nada é mais revelador da convicção de alguém sobre alguma matéria do que colocar-se no lugar da vítima ou ter experimentado pessoalmente o que é, por vezes, o abuso da liberdade de expressão. Portanto, faço aqui o meu próprio registro. Quando eu ingressei no Supremo e votei na ação penal 470, pela prescrição do crime de quadrilha ou bando, que era a minha convicção e continua a ser, sem demérito para qualquer pessoa que pense diferentemente, eu amarguei ler nos jornais seguidamente que eu teria votado assim por ter sido o preço para a minha nomeação. E eu aqui posso ressalvar que a presidente da República em nenhum momento tocou nesse assunto comigo, nem sei exatamente qual seria a preferência dela nessa matéria, nem ela, nem ninguém pelo nome dela. E, no entanto, li isso não em 1 e 2 lugares, em dezenas de lugares. Quando não li, coisa pior, de que eu teria votado assim porque uma antiga sócia minha havia sido contratada para participar de uma arbitragem que envolvia uma empresa estatal de energia elétrica. Eu devo dizer que eu nem sabia que ela havia sido contratada. E qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos poderá testemunhar que eu não ia largar uma prática de advocacia, graças a Deus e felizmente bem sucedida,
para vir ganhar uns trocados desonestamente no Supremo Tribunal Federal. Mas estas eram as notícias que eu li repetidamente, com grande amargura, sem nenhum problema de consciência, porque só a verdade ofende. Mas o que eu quero significar é que qualquer pessoa que aceite operar no espaço público está sujeito a esse tipo de crítica, está sujeito à crítica injusta e à crítica justa, está sujeito à crítica construtiva e à crítica destrutiva, está sujeito à crítica mal informada e à crítica bem informada, está sujeito à crítica bem intencionada e à crítica mal intencionada. Vem com o cargo, é o preço que nós pagamos, e acho que vem com a exposição pública de quem escolheu ganhar a vida pública, exibindo-se, no bom sentido, para a plateia. Portanto, eu queria registrar, porque considero isso importante, que defender a liberdade de expressão, como eu aqui defendo e reitero, não significa dizer que ela sempre seja protagonista da verdade ou protagonista da justiça. A liberdade de expressão é protagonista da liberdade, que é um valor em si relevante para as democracias. E aqui, antes de concluir, presidente, eu faço o registro sobre os efeitos negativos que a interpretação dessas duas cláusulas do Código Civil trouxeram para a liberdade de expressão no Brasil e para a existência de biografias em particular. E eu apenas vou dar um passo atrás para deixar claro, no momento em que falei que a liberdade de expressão não era um direito absoluto e me referi à ilicitude na obtenção da informação ou na mentira dolosa, que eu entendo que qualquer pessoa conserva o seu direito de ir ao Poder Judiciário para manifestar o seu inconformismo contra este abuso, se o abuso existir. O que eu recomendaria intensamente é uma autocontenção quase absoluta do Judiciário para só intervir nas situações como essas de ilicitude na obtenção da informação ou da mentira deliberada ou algum outro fundamento de gravidade insuperável, mas por exceção manifesta. Mas gostaria de consignar que o direito de ir ao Poder Judiciário é um direito constitucional e que ninguém imaginaria retirar de qualquer pessoa que se sinta lesada. Mas, por fim, presidente, para exemplificar os efeitos negativos da exigência de autorização, o primeiro efeito negativo é o desestímulo à produção de obras biográficas, que é importante que haja. O poder público tem o direito, ou melhor, tem o dever de incentivar a cultura, de proteger a cultura, e não de criar obstáculos à cultura, como faz esta norma do Código Civil. E sob a vigência desses artigos 20 e 21, contam-se em mais de dezena as hipóteses de cerceamento judicial da liberdade de expressão em matéria biográfica, com base nesses mal-sinados dispositivos. Eu anotei alguns, a maior parte deles eu me lembrava de cabeça, de Rui Castro, Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. Ficou proibida a circulação dessa obra por anos e, ao final, salvo engano, houve necessidade de pagamento de uma indenização às herdeiras do retratado. Paulo César de Araújo, Roberto Carlos em Detalhes, também retirado de circulação. De Alaor Barbosa dos Santos, Sinfonia de Minas Gerais, A Vida e a Literatura, de João Guimarães Rosa. De Toninho Vaz, a biografia de Paulo Leminski, um grande poeta paranaense que escreveu Distraídos Venceremos. A biografia chamava-se O Bandido que Sabia Latim, igualmente retirada de circulação.
a biografia do Anderson Silva, escrito por Eduardo Orrata. Anderson Spider Silva, o relato de um campeão nos ringues da vida, foi retirada de circulação, não pelo retratado, mas porque um personagem secundário não gostou do modo como foi feita a referência a ele e, portanto, pediu a retirada de circulação da obra e foi atendido com base nesses artigos do Código Civil, que eu espero que nós estejamos hoje aqui fulminando de inconstitucionalidade. E, por fim, de Pedro de Moraes, para interromper esta sequência, Lampião ou Mata 7, igualmente proibida a circulação. Portanto, presidente, acho que os dispositivos do artigo 20 e 21 do Código Civil, se interpretados inadequadamente, não apenas são inconstitucionais em tese, como de fato são, como já produziram consequências concretas, nefastas para a cultura, para a história e para o mercado editorial brasileiro. E aqui lembrando uma passagem célebre de um ministro da Suprema Corte americana, Louis Brandeis: a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. Portanto, presidente, eu, acompanhando a eminente relatora, na parte que diz respeito aos artigos 20 e 21 do Código Civil, assentei para o meu voto as seguintes conclusões, e aqui termino. A interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, que confere àqueles que são retratados em biografia ou a seus familiares, no caso de pessoas falecidas, a prerrogativa de autorizarem a publicação dessas obras e, na ausência de autorização, de obterem judicialmente a proibição da sua divulgação, é incompatível com a Constituição. 2. Tal leitura estabelece uma regra abstrata e permanente de primazia dos direitos da personalidade sobre a liberdade de expressão na divulgação de biografias, que viola o sistema constitucional de proteção e preferência das liberdades de expressão e informação, configurando censura privada. E, como consequência, eu declaro a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos dispositivos impugnados para, mediante interpretação conforme a Constituição, afastar do ordenamento jurídico a necessidade de consentimento dos biografados, demais pessoas retratadas ou de seus familiares para a publicação e veiculação de obras biográficas. Penso que o meu voto, que é alinhado com o da ministra Carmen Lúcia, tem como tese final e singela a seguinte, e aqui sendo minimalista, seguindo um pouco o padrão que temos adotado aqui, que é a seguinte: não é compatível com a Constituição interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil que importe na necessidade de autorização prévia de pessoa retratada em obra biográfica para fins de sua divulgação por qualquer meio de comunicação. É como voto, presidente.